Há muito tempo, a sociedade, os homens, as pessoas, veem uma maneira de adorar a Deus, de buscar a Deus. E às vezes nós erramos na questão de buscar a Deus, de entender como que é servir a Deus, estar buscando a Deus. Então, nessa noite, Deus tem colocado no meu coração e Deus colocou algo que eu creio que vai abrir a nossa mente, a nossa memória. Creio que a ministração vai ser muito boa para abrir o entendimento, entender um pouco por quê, por que isso acontece, porque as pessoas buscam essa questão de ter um Deus, de buscar a Deus, estar ali com Deus, e de que jeito buscar e adorar e servir a Deus. Como nós devemos fazer isso, tá? Abra sua Bíblia em Salmos 115, versículo 2 em diante, diz assim: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e teu escudo. Amém e amém. Feche teus olhos por um instante. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Pai, que o Senhor envie a palavra que edifica, consola e exorta o teu povo. Que o teu Espírito Santo se faça presente. Fala com cada um, abra o entendimento com os que estão aqui, com as pessoas que ouvir pela internet, pelo YouTube, aonde esta palavra chegar, que o Senhor fale poderosa e grandemente através do teu Santo Espírito, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aqui no Salmo de número 115, o salmista está falando que nós devemos adorar a Deus, o único Deus, e esse Deus, ele está aonde? Nos céus. Esse Deus, ele está nos céus. Esse Deus que nós servimos não é um Deus que você faz com mão de homem, você faz de ouro, prata, madeira, ou seja lá do que for, e é um Deus que você pegue, ou você segure, ou você vê. Esse Deus que nós servimos é um Deus que nós não vemos, devido à queda adâmica. Por isso que nós não vemos a Deus, mas é um Deus que nós podemos sentir. Vemos na nossa vida Ele atuando. Nós vemos as coisas acontecer na nossa vida e sabemos que é propósito de Deus e Deus está conosco. É como o vento. O vento, você vê o vento, mas você sente. Deus é assim, o Deus que nós servimos. Mas um dia não foi assim. Um dia Deus tinha contato com um homem. Deus, ele tinha uma relação com o homem de intimidade, de conversa. Deus mantinha isso com o homem, com o ser humano. Mas infelizmente foi perdido devido à falha, o erro do ser humano. Então, abra sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8. Olha o que está dizendo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém? Entenda bem, toda viração do dia,
no jardim, no começo, na criação, toda viração do dia, à tardezinha, Deus ia e conversava com Adão e com Eva, face a face. Os dois andavam nus e não tinham pecado, não sentiam vergonha e não sabiam até mesmo o que era nudez, o que era roupa. E ali Deus tinha um contato com eles. Deus tinha uma intimidade com eles. Toda a viração do dia, Deus ia lá e conversava com Adão e Eva. Então eu creio que isso é algo que o ser humano, que nós sentimos falta na nossa essência, na nossa vida. Nós temos falta disso, de ter o contato com Deus, de ver Deus, de falar com Deus, de ter ali o Deus presente na nossa vida. Mas não estou falando assim, dessa maneira, eu estou falando ao ser humano em geral, na questão de ver, tocar, palpar, de fazer algo ali para ser Deus. Isso é errado. Deus condena essa atitude, mas eu creio que isso é porque está no DNA do homem, está nele essa saudade de ter esse Deus, de ter esse contato com Ele. Porque você imagine, o primeiro homem, a primeira mulher tinha esse contato com Deus direto, todo fim de tarde. Na viração do dia, Deus ia lá e conversava com dois. Olha que maravilha, já pensou? Deus chegando. Só que aqui nessa passagem que eu acabei de ler, eles tinham pecado errado, tinham comido o fruto que não podia, o fruto proibido, desobedeceram a Deus, perceberam que estavam nus, e quando escutaram a voz de Deus no jardim, se esconderam de Deus, perderam aquela presença de ter Deus toda a tarde, de ver Deus face a face. Eles perderam essa presença. Então o homem, de lá para cá, a sociedade, o ser humano, tenta às vezes fazer um Deus para ser adorado, tenta deixar um Deus ali em um canto da casa ou em algum lugar. Só que isso é uma maneira errada de nós fazermos e adorarmos a Deus. Mas nós às vezes não sabemos isso, porque está no nosso DNA. As pessoas fazem isso porque não sabem, porque queria estar aqui no jardim vendo Deus toda tarde, estar na presença de Deus. As pessoas fazem isso porque querem ter Deus, erram porque querem ter Deus, porque está no DNA, a saudade, algo que impulsiona dentro dela ou dele, de ter um Deus ali, porque lá atrás isso havia e acontecia na vida do ser humano. Só que hoje nós temos um Deus que está nos céus, nós temos um Deus presente como o vento, nós não vemos, mas sentimos. Nós temos um Deus que atua na nossa vida, nós não vemos, mas a nossa vida nós começamos a ver o que Ele faz. Quando nós pedimos algo a Deus, Deus dá a resposta. Então nós vemos o agir, o sentir de Deus na nossa vida. E é assim que tem que ser, até o dia que Deus nos levar, nos buscar. E é assim que vai ser, é desse jeito que nós temos que estar. Entenda bem, Moisés, ele era um homem que queria ver Deus. Ele chegou num ponto da vida dele e falou assim, eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver. Porque ele escutava, ouvia Deus. O primeiro contato que ele teve ali com Deus, Deus apareceu na sarça pegando fogo, aí falou com ele, tira as sandálias que está no seu pé, porque esse lugar é santo. Então Moisés ali servindo a Deus, tirou o povo do Egito e chegou num ponto que ele falou assim, Senhor, eu quero te ver. Aí Deus na conversa falou assim, Moisés, isso não é possível, porque se você me ver, você vai morrer. Você não tem como você me ver e ficar vivo. Então não tem como, Moisés, você olhar para mim, me ver. Mas você vê que Moisés tinha essa coisa dentro dele de querer ver a Deus. E nós ficamos imaginando a Deus. Nós às vezes viajamos, se encontramos no nosso pensamento, viajamos. Como será que é Deus? Como que é o Senhor? Como que é a face de Deus? Como que é a glória dele? Nós ficamos imaginando. Ele nos fez em imagem e semelhança dele, mas como será que ele deve ser? A Bíblia revela que a terra é como estrado para os pés dele. Que tamanho que é esse Deus? Nós ficamos e encontramos nós mesmos pensando, imaginando como deve ser Deus. E muitas pessoas desenham Deus, fazem a face de Deus um velho, barbudo, barbinha branca,
cabeludo, e cada um tem um jeito. O ser humano, ele faz assim. E Moisés, ele, nos seus pensamentos, ficava imaginando, como será que é Deus? Que é esse Deus? Moisés ficava pensativo. E um dia ele chegou em Deus e falou, eu quero te ver. Ele no monte falou, Senhor, eu quero te ver. E vamos lá ver essa palavra. Êxodo, capítulo de número 33, versículo 20. Diz assim, ele disse, mas não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha só, Deus falou assim para ele, olha, você vai ficar na fenda da pedra, da rocha, eu vou te colocar ali, e eu vou passar lá do outro lado, quando eu estiver de costa, você vai poder me ver, mas face a face, você não pode me ver, senão você morre, mas você vai poder ver as minhas costas. Moisés conseguiu ver Deus de costas para ele. Eu fico imaginando, você já se imaginou ver Deus de costas? Você no monte, você em um lugar, buscando, se santificando, porque face a face nós não podemos ver, só se Deus tiver um plano para nos levar embora. Então Moisés também tinha essa curiosidade, e às vezes é curiosidade do homem, de muitas pessoas, de ter um Deus ali, imaginar um Deus e fazer ele, e às vezes até adorar ele. E essa questão Deus abomina, porque a glória dele ele não divide com ninguém. Às vezes nós somos inocentes e praticamos algo que nós não sabemos, por falta de conhecimento, por falta de saber, de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Nós não podemos fazer algo com nossas mãos ou mão de homem e adorar. Até mesmo, já no Novo Testamento, Deus fala que Ele não habita em templo feito por mão de homens. Por isso que não há igreja exclusiva, não há templo exclusivo, não há lugar exclusivo, porque Deus ele habita através do Espírito Santo dentro do ser humano. É dentro de você que Deus quer habitar. Esse é o templo que Deus vai habitar e Ele quer habitar. É na sua vida, é na sua essência que Deus quer estar. Esse é o templo que Ele fez, Ele criou. E Deus, Ele não aceita. Um dos maiores pecados que nós temos na vida é a adoração de outro Deus. É um dos maiores pecados. É a adoração a algo que não seja Deus. Se prostrar a algo que não é Deus. Abra sua Bíblia. Êxodo 20, versículo de número 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a eles, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Alço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Nós podemos falar assim, os mandamentos estão no Antigo Testamento, mas no Novo se confirma isso. O próprio Senhor Jesus fala, não há outro intercessor, não há outro entre Deus e os homens a não ser o Filho. Para você ter resposta de Deus numa oração, para você ter resposta de Deus no que seja, basta você orar em espírito e verdade, que é de olhos fechados. Feche os olhos para esse mundo, aonde você estiver, e ora. E quando você orar, você fala assim, em nome de Jesus. Isso já é o suficiente para você chegar a Deus. Para você se prostrar a Deus, é você se colocar ajoelhado onde você estiver. Se colocar ajoelhado e orar a Deus em nome de Jesus. Você está adorando ao Deus que você serve. Você está chegando em oração
ao Deus que você busca. E Deus, ele escuta, Deus, ele ouve. Mas às vezes o ser humano, devido a essa carência, devido a todas essas coisas, erra por falta de conhecimento, erra porque não segue às vezes a Bíblia, incentivados às vezes por antepassados, por pessoas próprias, pensando que aquilo está fazendo um bem, e às vezes nós estamos fazendo um mal para nós mesmos, porque nós temos que adorar a Deus, não fazendo um Deus. Você imagine, você pega um pedaço de madeira, corta ele, desenha ele, faz uma escultura nele, põe ele aqui e fala assim: é o Deus. Ajoelha e se prostra aquilo, falando que aquilo é Deus. Primeiro, Deus está nos céus. Deus, o lugar dele, a glória dele é nos céus. Deus, ele não está aqui na terra. E Deus, ele não habita, como ele diz, em templos feitos por mão de homem. Pode ser o templo mais lindo, ele não habita. Ele habita em pessoas, não em templos. Deus, ele quer pessoas para habitar, não templos. O templo é um lugar para nós aprendermos a palavra do Senhor. O templo é o lugar para ensinamento da palavra de Deus. É um momento de nós orarmos, porque o próprio Senhor Jesus falou assim, que a casa dele seria chamada casa de oração. Então o templo é para isso, é para nós orarmos e aprendermos a palavra de Deus. O templo, a casa de Deus é para isso. Assim nós estamos servindo e adorando ao Deus que nós servimos. Agora, quando nós tentamos fazer um Deus de madeira, de pedra, de ouro, de prata, seja do que for, ou tentar fazer algo, seja algo do céu, da terra, do mar, tentando fazer algo para adoração, Deus condena. Deus não quer esse tipo de adoração. E a pior tipo de adoração, o pior tipo de pecado é o pecado de prostituição espiritual. Pastor, o que é isso? É você saber o que é Deus e você adorar outra coisa que não é Deus. Isso se chama prostituição espiritual. Pastor, existe isso? Existe. Você está adorando outros deuses. Você não está adorando o Deus verdadeiro, o Deus que merece ser adorado. Porque o Deus que nós servimos, nem Moisés conseguiu ver a face dele. Como que as pessoas desenham ele? Homem que teve contato com Deus, homem que foi instruído por Deus, homem que ouvia a voz de Deus, que conseguiu chegar ali muito perto de ver o Deus que ele serve de costa, e ele não ousou fazer. Olha, essa é a costa de Deus, vamos adorar. Moisés não fez isso. Então, se há um homem que poderia falar para nós adorarmos, um jeito de adorar a Deus, se há esse homem, é Moisés, que viu Deus de costa. E ele nunca incentivou ninguém a adorar a Deus assim. Inclusive nos 10 mandamentos está aqui: não façai outros deuses, não façai nada que seja na terra, no céu, no mar, para adoração. Deus abomina esse tipo de atitude, Deus abomina esse tipo de coisa. O Deus que nós servimos é um Deus que nós temos que adorar Ele em espírito. É um Deus que nós vemos, sim. Nós vemos esse Deus. Como nós podemos ver Deus? Abrindo a palavra de Deus e lendo as histórias bíblicas. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vemos a Deus. Nós vemos Ele na vida de Mateus, na vida de Marcos, na vida de Lucas, na vida de Paulo. Vemos na vida de Moisés, vemos na vida de Daniel, nós vemos na vida de Davi, de Elias, de Eliseu. Nós vemos na vida de Abraão, nós vemos na vida de Moisés. E nós vemos também na nossa vida. Nós vemos também Deus trabalhando na nossa vida. E tem prova melhor e maior que isso. Porque eu duvido que Deus não trabalhou o suficiente na sua vida. Eu duvido que você não pediu algo para Deus, ou até mesmo pensou em algo para Deus, e Deus já não tem mostrado, ou se mostrado que Ele é na sua vida. Deus tem se mostrado para você. Tem coisas que acontecem na nossa vida e é Deus se revelando para nós. Eu, quando era novo convertido, eu cheguei a pensar, eu pensava algo, Deus fazia acontecer. Eu falava: meu Deus, como eu estou desejando isso. A resposta vinha em horas.
não demorava nem dia, vinha em horas, porque Deus fala assim: eis-me aqui, eu sou o teu Deus. Quando nós somos novos convertidos, depois que a gente está já há um certo tempo, a gente começa a ficar muito, assim, como se diz, muito paparicado, né, por Deus. E às vezes nós esquecemos, porque não somos aquelas pessoas que estão aí fora, não tem esse contato que nós temos. Então às vezes nós perdemos esse feedback, nós perdemos um pouco. Não é que perdemos assim, é que nós pegamos muita mordomia, nós começamos a ser mais exigentes. E às vezes não imaginamos assim: poxa, se eu estivesse lá fora, como seria? Se eu não tivesse conhecido esse Deus, como seria? Se eu não tivesse mudado de vida, se eu não tivesse me convertido, como que seria a minha vida? Como estaria a minha casa hoje? Será que eu estaria vivo? Se eu não tivesse mudado, se convertido, se o Deus que eu sirvo, Ele me pede para mim ser limpo, eu não tivesse deixado tudo para guardar o corpo, o templo do Espírito Santo para Deus, como que seria? Então nós temos que estar na presença de Deus. Sim, quando nós somos novos convertidos, nós começamos a ver a mudança imediata. Depois, quando você começa a ficar maduro na fé, parece que as coisas não acontecem. Chega um tempo, parece que nada acontece. Mas Deus está ali. Deus está atuando do mesmo jeito, às vezes até muito mais. Mas é que a pessoa começa a se afastar tanto da vida terrena, das coisas lá fora, que ela em si começa a ficar mal acostumada. E esquece daquele sofrimento todo que as pessoas têm lá fora no mundo. Porque coisa ruim você tem que esquecer mesmo. O que não presta você tem que esquecer mesmo. Mas você tem que ter na sua consciência: primeiro, Deus se faz presente. Segundo, Deus te escuta, Deus te ouve. Você não precisa de nada. Você não precisa de nada, de coisa nenhuma. Você não precisa de lenço, você não precisa de sal, você não precisa de água, você não precisa de pedaço de madeira, você não precisa de pedaço de barro, você não precisa de ouro, você não precisa de prata para adorar esse Deus. Você não precisa de imagem de nada. Você só precisa ter o nome de Jesus para Deus te ouvir, para interceder, porque lá em Mateus fala assim, Jesus falando: o que você pedir em meu nome, que pedir em nome dele, será feito. Lógico que você pedir coisa errada, você não vai ser respondido, com certeza. Mas se você pedir coisa correta, vai ser recebido. Porque Deus quer a tua felicidade. Deus, Ele quer ver você feliz. Ou você pensa que Deus... Eu vejo às vezes alguns filmes, umas coisas tremendas. A pessoa desenha um Deus, as pessoas viajam num Deus, que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus Ele põe uma vida... que o homem tem que deixar dos prazeres, o homem tem que deixar das drogas, o homem tem... Tudo isso faz mal para o ser humano. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de um Deus de adoração, e Ele quer a sua adoração. E a glória dele Ele não divide com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus, Ele é o único e exclusivo de adoração. Nós temos que buscar somente a Deus. Às vezes as pessoas, eu já vi muitas pessoas, às vezes questionam, e as pessoas que estão aí fora, eu nem te critico porque são cegos, não conseguem ver. Às vezes eles pensam assim: mas que besteira a igreja, para que igreja? Para que dizimar? Para que ofertar? Para que igreja? Pastor é tudo ladrão, pastor é tudo sem vergonha. Para que isso? É a cabeça do pessoal do mundo. Mas um cego não tem como guiar um outro cego. Lógico, para eles, o que é prazeroso para eles é prostituição, lascívias, bebedice. Isso é muito bom para eles. Na cabeça deles, eles estão se definhando. A gente daqui de dentro olha, nós aqui, junto com Deus, olhamos e falamos assim: meu Deus, que coisa, que vida de sofrimento. E às vezes você vê brigas, contendas, mentiras, traições, tantas coisas ruins entre a família, porque o diabo começa a atuar na vida deles, infelizmente. O diabo você não precisa convidar, ele vai sozinho, e ele começa a atuar, ele começa a fazer as coisas ali na vida das pessoas.
e é só sofrimento, só tristeza, só doença, só luta, só peleja, tanta coisa ruim na vida das pessoas, por não saber buscar a Deus. Mas lá, quando eu estava falando, aí para eles dízimo e oferta é besteira. Aí eles têm aquela mente, não, que isso, tal, mas eles gastam tanto com droga, com bebida, com prostituição, gasta com tantas outras coisas e não percebem. Dão dinheiro para o traficante, dão dinheiro para o boteco, dão dinheiro para cigarro, dão dinheiro para tantas outras coisas e não percebem, são cegos. Agora eu olho assim, o alcoolismo é algo que faz mal para o fígado, é algo que faz mal para o corpo e estraga o templo do Espírito Santo. Deus quer isso para a tua vida? Não. E fora isso, o alcoolismo, eu não falo alcoolismo porque no começo é só a bebedeira, com o passar dos anos vira alcoólatra, e depois, o que acontece? Que mais de prazeroso Deus nos deu, o diabo vai lá e tira. Devido ao vício. O alcoolismo traz impotência. O alcoolismo, o cigarro também traz impotência. Então você vai vendo, todas as drogas afetam algo que Deus pôs no casamento, que é algo sagrado. A relação entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa. Depois do casamento, isso é sagrado. Deus, ele faz uma aliança, ele cria uma aliança. E os vícios daí da terra, é assim. Vai lá e definha tudo. Agora também a maneira de idolatria, pode ver que Deus fala ali, na questão de adorar ouro e prata. Eu vejo assim que o dízimo e oferta, Deus não precisa de dízimo e oferta de ninguém. Deus precisa? Não precisa. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa disso. Mas eu vejo que até mesmo é uma maneira de pegar e a pessoa e falar assim, você não vai ser idólatra do dinheiro. Você tem que ser fiel em tudo. Nós não podemos ter apego a dinheiro também não. Você pegar... Eu tinha um tio que falava assim, meu Deus, batia no bolso assim, É que eles não sabem. Meu tio falava isso. Meu tio faleceu, infartou. Meu tio deixou 5 terrenos, deixou uma casa, deixou um ponto de táxi, deixou um carro muito bom, deixou tudo. Trocava de mulher direto, cada vez mais nova, e tomava um negocinho azulzinho, e bebia muito também. E devido a esse negocinho azulzinho, que ele já estava com uma certa idade pegando menina nova, é que nem um pastor amigo meu falava, ele falava algo assim, que bode velho em capim novo não dá certo. Então é algo que não dá, né? Capim novo, cara velho, não vai dar certo, não tem como. Aí, meu tio tomava os azulzinhos, infartou, foi um probleminha no nariz, ficou um dia internado, ficou, infartou. Aí eu fiquei imaginando, eu olhando para ele no caixão, fiquei pensando assim, meu Deus, Jesus, que ele que ele falou aquilo, depois ele pediu, que ele tenha pedido perdão, que ele tenha pedido a misericórdia de Deus, que ele teve um encontro com Deus, que ele, sei lá, em último momento ele não, porque é triste. Porque o dinheiro que ele tinha, ninguém leva para o caixão. As coisas que ele tinha, não leva. Aqui da terra nós saímos só com uma coisa, com a salvação, se nós quisermos. Então nós temos que, às vezes, ter muito cuidado com o que nós adoramos, o que nós buscamos, as nossas obsessões. Às vezes nós somos obcecados. Temos muito apego, muita adoração por algo. Então corte isso da sua vida. A Bíblia nos revela aqui o quê? Primeiro a Deus. Primeiro nós temos que buscar a Deus. Não deixar nada tomar adoração e espaço de Deus na nossa vida. É isso que nós temos que ter na nossa mente. Nada pode tomar a adoração de Deus na nossa vida. Nós temos que adorar mais a Deus. E todas as vezes que nós não adoramos a Deus como deve ser adorado, a nossa vida começa a derrapar, patinar, e parece que nós não vemos nada, e parece que o céu está de chumbo, parece que nós oramos e não chega lá no trono, porque Deus está nos céus, parece que nossas orações não chegam, parece que a resposta não vem, parece que Deus não ouve. Então cuidado com as suas adorações, cuidado com as suas preferências da sua vida, quais são os seus primordiais. Cuidado, porque Deus, o nosso Deus, Ele é ciumento, Ele tem zelo, Ele zela por você. Você sabia que Deus, Ele zela, Ele vela pela sua vida,
Nossa, mas no mundo tem muita gente, pastor. Tem, mas você é exclusivo. Ele zela por você. Ele zela por você, ele olha por você. Ele sente tua falta, ele sente quando você não ora, quando você não busca, quando você não está na presença dele. E se você tem dado adoração ao que não seja Deus, ele, Deus, o Senhor, ele sente muito. Ele fica triste com essa situação. Por isso não dê sua adoração a nada e a ninguém. Nada nesse mundo pode substituir Deus dentro do teu coração. Você tem que ter o teu coração, o seu pensamento, o espaço de Deus. Deus tem que estar dentro de você. Porque Deus não vai atuar em templo. O templo de Deus somos nós. Somos pessoas. O ajuntamento de pessoas é o templo de Deus, porque nós somos templos do Espírito Santo. Amém? Se coloque todos de pé, dando uma salva de palmas a Jesus. Aleluias.